Bom dia! Eu sou Esperança Macarena, falando aqui no Instagram sobre pílulas de espiritualidade, de segunda a sexta, 9 horas. E hoje estou com filtro porque estou com a cara da ginástica. Bom dia, Indianara, como você vai? Tudo bem? E eu tive pensando que não tinha como não falar sobre esses episódios que aconteceram, né? Que foi o massacre lá do Colégio de Suzano, o outro que aconteceu logo a seguir, e é um assunto tão complicado, né? É um assunto muito complicado. Tava vendo um vídeo hoje do Rossandro. Eu tô bem, Dianara, cheia de energia, malhei de manhã, cumpri as tarefinhas todas, tô tranquilona. E você, meu amor? E aí, eu decidi que aí eu vou falar sobre isso. Só que como de manhã aqui a gente só tem 15 minutinhos. Bom dia, Mona. Então, vou ter que dividir. Então, assim, tipo, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou estar tentando elencar os nossos conhecimentos, os nossos pensamentos, como é que a doutrina espírita vê, o que eu entendo, o que as pessoas que eu respeito estão falando, para que a gente possa falar ao longo dessa semana, terça, quarta, quinta e sexta, dos vários aspectos, né, de como a gente explica a tragédia de Suzano, a outra tragédia que aconteceu quando a gente tem essas invasões dos colégios, né, como é que a espiritualidade vê isso, o que tá por trás disso. Bom dia, Si. E aí, tem esse livro maravilhoso do De Luca, chama Recados do Meu Coração, que é uma psicografia de Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, que era um médium, encarnou no Brasil, era um médico, fazia um trabalho social, assim, belíssimo, né? Bom dia, Deborita! E nesse livro são várias passagens que o De Luca escreve. E foi muito engraçado, porque eu tava pensando assim, como é que eu vou falar do massacre de Suzano, né? Tava pensando aqui comigo mesma. Bom dia, Kiko, tudo bem? Como é que eu ia conduzir esse assunto, né? E aí peguei esse livro, e aí olha a página que caiu, gente, porque a gente tem cola da espiritualidade, né? Aí a página que caiu foi essa aqui, ó, a importante tarefa dos pais, né? Que a gente vai olhar sempre e vai sempre perceber que famílias desajustadas, quando a gente tem um núcleo familiar negligente e quando a gente tem um núcleo familiar de não amor e quando a gente tem um núcleo familiar onde cada um está no seu celular e ninguém conversa, a gente está criando uma geração aí de uma garotada sem princípios morais, né? Então, eu começo hoje com esse texto e vou falar amanhã, quinta e sexta, para a gente poder analisar ao longo desses 4 dias como é que a espiritualidade pode nos ajudar a entender o que está acontecendo no mundo e como a gente pode se comportar perante esses fatos, né? Então, vamos começar? A educação no lar continua sendo a mais eficiente pedagogia de amparo às crianças. Que os pais não releguem essa sublime tarefa para as escolas do mundo, porque, sabidamente, a educação meramente intelectual dificilmente consegue alcançar o cerne espiritual da criatura humana. 99, Thaís, você também tem esse? 99, chama a importância e a tarefa dos pais. Então, gente, começa já que os pais não releguem essa sublime tarefa para as escolas do mundo, porque a tarefa de educar é nossa, é dos pais, tá? Equações matemáticas não logram atingir o coração da criança e do jovem, aformoseando aos princípios da ética e do amor. Ou seja, os princípios da ética e do amor, as crianças vão ter que aprender na família. Maravilhoso, você vai gostar, muito bom, Débora. Somente na intimidade doméstica os pais conseguirão, com esforço e perseverança, oferecer os alicerces morais para os filhos, que, em última análise, são espíritos resetando uma nova experiência reencarnatória.
são crianças com um passado de luz e sombras e que agora desfrutam de uma nova oportunidade para reeducarem suas almas dentro do equilíbrio entre o amor e a razão. Não custa reafirmar o milenar conceito de que os pais são os primeiros e os mais importantes educadores da criança. Então, gente, se eu sou espírita e eu acredito na reencarnação, quando a gente faz os nossos combinados lá no plano espiritual, que a gente vai encarnar aqui, muitas das vezes já vem combinado, né? Quem vai ser o seu filho, quem vai ser o espírito que vai encarnar junto com você. E o fato de serem crianças não quer dizer que elas não tenham passado de luz e sombra. Então, cabe aos pais. A gente tem aí uma janela, mais ou menos, a janela mais importante, que são os 7 primeiros anos de vida. Quem trabalha com criança sabe disso. Que a criança vem toda bonitinha, rostinho redondinho, fofinha, dentro da sua ingenuidade, dentro do seu modo interessantíssimo de descobrir a vida, para que os pais se apaixonem pela criança e para que os pais possam conduzir os seus filhos nessa nova encarnação. Filhos são espíritos a nós confiados, exatamente. E a maior missão da vida, né? Eu muitas vezes falei com o Juan Pablo, quando ele era pequeno, que eu brigava com ele, eu dizia assim: Juan Pablo, eu vou prestar conta do que eu estou fazendo com você. Você, por favor, me ajuda? Ele ficava olhando para mim assim, como que diz: o que a minha mãe está falando? Mas e quem acolhe um espírito dentro da sua família, ou porque adotou, ou porque é um filho de coração, quem cria, quem educa, não necessariamente são os pais, pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser um casal homoafetivo, não importa. Mas a quem foi dada a missão da educação, vai prestar conta. Se realmente conduziu por valores éticos e amorosos aquela criança, né? E o fato dela vir pequena, ingênua e lindinha, que dá vontade da gente abraçar, não quer dizer que não tenha mais tendências. E cabe aos pais, com ajuda, porque hoje a gente tem ajuda de tudo quanto é lado, corrigir essas más tendências. E aí a gente tem os 7 primeiros anos de vida, que são terreno maravilhoso, que a criança vem totalmente esquecida do que ela foi nas outras encarnações, e aí dos 7 aos 14 ela começa a manifestar a sua personalidade das outras vidas, e quando chega nos 14, que é a adolescência, aí vem aquele turbilhão de hormônios, aquele turbilhão de emoções, a revolta, a amarra e tudo aquilo, que aí é um trabalho pesadíssimo, mas que se você fez o seu dever de casa nos primeiros anos, vai dar para segurar. Agora, se você entregou seu filho para um laptop, para um iPad e para um celular, como é que vai ser isso, né? A Mona Lisa é psicóloga, ela pode falar aí melhor que a gente, né, Mona? São fundamental para formar o caráter os 7 anos, exatamente. E Deborita é nutricionista que trabalha com criança. Então, gente, a importância que é essa primeira infância, para a gente receber o espírito que Deus nos confiou e fazer dele um ser de amor e de ética, né? Bem difícil esse conceito e bem interessante. Então, vou repetir aqui. São crianças com passado de luz e sombras e que agora desfrutam de uma nova oportunidade para reeducarem suas almas dentro do equilíbrio entre a razão e o amor. Não custa reafirmar o milenar conceito de que são os pais os primeiros e os mais importantes educadores da criança. Por conta dessa responsabilidade, os pais também devem velar pela educação religiosa dos filhos. É na família que a criança ouvirá ser pronunciada pela primeira vez a palavra Deus. E quão pouco os pais têm falado de Deus ultimamente, quão pouco têm apresentado aos filhos os ensinamentos de Jesus. Mais tarde, quando os jovens estiverem mergulhados numa sociedade que vive tormentosa crise de valores ético-morais, quando os mercadores de drogas ganharem a mente de nossos filhos, vazia de princípios espirituais, aí haveremos de lamentar o tempo que não nos dispusemos a orar ao lado deles, a falar-lhes de Jesus, a revelar-lhes as leis espirituais que regem a vida.
preenchendo suas mentes e corações com valores que lhes seriam fundamentais a um comportamento pautado no equilíbrio e na responsabilidade. Tá, está falando que a oração de uma mãe por um filho é a mais forte que existe, com certeza. Com certeza. A gente, quando intercede por um filho, a oração é banda larga direto, né? Então, gente, como a gente tem que educar religiosamente os nossos filhos. Não é só educar de ensinar a ler, de ensinar a escrever, de ensinar a se comportar, não bota o cotovelo na mesa. A gente tem que falar de Deus para os nossos filhos. A gente tem que falar de Jesus para os nossos filhos. E se você é de uma outra religião, whatever, você tem que falar de religião com os seus filhos. E isso já é fruto de várias pesquisas. Outro dia falei aqui no Pílulas sobre isso, né? Que as pessoas que chegam na idade de 90 anos, é uma pesquisa de Harvard, a mais antiga de todas, comprovadamente os que estão bem com 80, 90 anos, são pessoas que tiveram uma formação religiosa dada pelos pais quando eram pequenos. Então, assim, como a gente não pode negligenciar rezar com os filhos, ensinar os filhos os valores da sua religião, porque se é o catolicismo, se é o hinduísmo, se é o budismo, todas as religiões têm princípios incríveis, éticos, da lei do amor, da lei do retorno, da gratidão. Então, como que a gente não vai falar sobre isso com os nossos filhos? Por exemplo, no catolicismo tem o catequismo, né? Quando a gente vai fazer a primeira comunhão. No espiritismo a gente tem a formação infantil, que a gente fala, a criança aprende, né? Jesus, etc e tal, nessa formação infantil. Todas as religiões os evangélicos abrem muito as suas casas de oração para ter uma crechezinha das crianças, onde ali elas começam a ser catequizadas, né? Existe o evangelho para criança, livro, vídeo, tanta coisa, tanto recurso. Oi, amigo, tudo bem, Moisés? Então, como que a gente não vai falar de valores religiosos e não vai apresentar as crianças a Deus e a Jesus? Se a gente não fizer isso, ele vai ficar num vácuo que mais tarde esse vácuo vai ser preenchido e provavelmente não por coisas muito interessantes, né? Os pais que tanto investem na educação intelectual dos filhos precisariam se dar conta de que os pais que tanto investem na educação intelectual dos filhos precisariam se dar conta de que de nada vale uma cabeça hipertrofiada de conhecimentos se o coração estiver vazio de amor. Oi, Renatinha, tudo bem? Então, como que a gente vai ensinar o nosso filho a falar inglês, alemão, japonês, paquistanês, e até os 7 anos ele tem que ser craque no computador E cadê que a gente não está ensinando o nosso filho a ser solidário, a olhar o amigo, a ajudar, a não julgar, a não fazer bullying, a não roubar as coisinhas do amiguinho? Então, gente, a gente tem que ensinar os nossos filhos os conhecimentos do amor e da ética. E isso é feito em casa. Essa é uma missão que a gente não terceiriza. Não adianta ficar colocando o filho na fisioterapeuta, no psicólogo, não sei o que, não sei o que. A gente tem que pegar pela mão e mostrar para eles como é que é. Principalmente pelo exemplo. Então, se você é uma mãe fumante e você fuma na frente do seu filho, com que moral você vai dizer pro seu filho não fumar? Se você é uma pessoa que não reza, se você é uma pessoa que não tem a palavra de Jesus, se você é uma pessoa que não frequenta a igreja, seja lá qual for o seu templo, como é que você vai dizer pro seu filho fazer? A gente educa pelo exemplo. Então, a gente tem que pegar nossas crianças pela mão, ensinar para eles a religiosidade, ensinar para eles o amor de Cristo, né? A gente sempre tem que educar pelo exemplo, né, Débora? Débora sabe que eu tô aí numa luta danada pro Juan Pablo malhar, e ele começou a malhar semana passada. Eu sou a pessoa que acorda 5 horas da manhã para malhar. Eu tô com toda a moral do mundo para dizer para ele, vai malhar, Juan, vai cuidar da sua saúde. Agora, eu não posso dizer para ele, vai malhar, Juan, vai cuidar da sua saúde, e eu não malho. Não tem condição, então a gente educa pelo exemplo, né? E a Renata tá dizendo essa educação artificial, muito triste. E muito do que está acontecendo, a gente está com um problema sério, que é a primeira vez nas pesquisas da humanidade que o QI decresceu, né? A gente vinha numa evolução que a todo ano, cada vez que é feita a pesquisa, o QI do ser humano aumenta, e nessa última pesquisa decresceu, porque a gente está criando uns robozinhos, né? Que não pensam,
que não associam, que não tem que ter esforço para conquistar as coisas e não se desenvolvem, né? É o coração que ilumina o nosso raciocínio. Por isso, o Evangelho de Jesus é a melhor terapêutica disponível para a formação da inteligência emocional dos nossos filhos. A Terra se transformaria rapidamente num mundo feliz se os ensinamentos de Jesus recebessem maior atenção dos pais na vida em família. Então, gente, para quem educa, para quem está perto de crianças, para quem tem filhos, para quem tem netos, quem ensinou meu filho a rezar foi meu pai. Meu pai era muito católico, ele é da Igreja Católica, né? E ele ensinava, foi ele quem ensinou o meu filho a rezar. Então, assim, às vezes os avós estão tão longe, às vezes os avós têm tanto para ensinar e a gente fica com aquela coisa, não tem tempo de visitar um avô, não tem tempo. Então, assim, se você não tem uma formação religiosa, aproxima o seu filho de uma pessoa da sua confiança que tenha. Faça com que ele tenha uma formação religiosa de alguém bacana, que ele enxergue pelos olhos dessa pessoa a religiosidade, o amar ao próximo, a compaixão, a gratidão. Leve o seu filho para fazer trabalho voluntário. Eu sempre que ia nos asilos e nas coisas de criança, eu levava o Juan. Ele adorava, ele ficava lá comigo distribuindo os presentes e tal. Depois eu chegava, passava aqueles remédios Quell, né, que dá piolho no cabelo, porque o Juan sempre teve muita facilidade para pegar piolho. Todo mês ele vinha com piolho do colégio. Aí quando eu levava ele nos orfanatos, eu chegava, nem deixava tempo do piolho começar. Já metia ele debaixo do chuveiro e penteava ele com aquele Quell. Na minha época era isso que usava, para ele não pegar piolho. Mas assim, ele ficava de boa com as outras crianças. Sempre eu queria que ele entendesse como ele era privilegiado de ter uma casa, de ter uma cama, de ter um quarto, e como ele tinha muito para dar, que ele tinha muito brinquedo, tinha tudo, e que ele tinha que doar o que as outras crianças não tinham, e que de repente aquele brinquedo na estante dele era mais um. Então, assim, que exemplos que a gente dá para os nossos filhos e que valores a gente coloca na cabecinha deles até os 7 anos, até os 14 anos, para que depois eles sejam crianças, que eles podem jogar um videogame violento, mas aquilo vai ficar na brincadeira. Ele não vai achar que aquilo é uma coisa que ele tem que reproduzir, porque não dá para tirar o filho do iPad, não dá para tirar o filho do celular, não dá para tirar o filho dos games, mas dá sim para a gente dar uma formação religiosa para eles, para a gente ensinar eles a rezar, para a gente falar de Jesus, para a gente falar de Deus, para que eles sejam pessoas solidárias e para que eles tenham compaixão, né? A lei do amor é a lei do Mestre Jesus, e o amor tem que começar em casa. A gente tem que ter tempo de estar com os nossos filhos. Não importa a idade que eles têm, não. O meu tá com 27. E todo dia eu faço cafezinho da manhã para ele. Porque é uma forma de eu manifestar meu amor. Ele passa o dia todo trabalhando, ele tá com uma vida duríssima. Aí eu trago água de coco, eu faço sanduíche, a gente conversa de manhã, aí ele sai para trabalhar e eu venho fazer meu pílulas. Então, assim, não tem idade não, gente. A gente não gosta, não importa a idade que a gente tenha, quem tem a sorte de ter pai e mãe vivo, a gente não gosta de ter um xodozinho com pai e mãe, por que que eles não vão gostar? Principalmente quando eles são pequenininhos, né? Renata tá falando, educar dá trabalho, Fred vai com frequência à igreja com meus sogros, Dia das Crianças fomos a um orfanato e o Fred amou. Olha que coisa linda, Renata, não é? Eu acho. Ó, e aí, assim, vai pra igreja com os sogros. É isso, gente. Se você não tem uma religião, terceiriza essa tarefinha para uma pessoa da sua confiança, ou porque você não tem tempo, ou porque whatever, né? A gente usa os avós, usa um tio, usa aquela amiga que vai. Não vamos deixar de alimentar o coração dos nossos filhos e daquelas pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade, sobrinhos, netos, seja lá o que for, sem deixar que eles conheçam as palavras de Jesus, Deus, a religião, a oração. Vamos mantê-los conectados com essa realidade, porque com certeza a gente vai estar formando crianças, né? A gente vai estar formando valores e a gente vai estar formando uma sociedade
menos doente, né? Tá, está falando, Delu, que você é dupla maravilhosa para exercitar a nossa alma. É isso aí, a gente malha o corpo e malha o espírito também, né? Então é isso, vamos continuar amanhã falando sobre todos esses temas, até que a gente chegue no ponto de poder falar de Suzano com uma certa tranquilidade, né? Porque a gente tem que falar com muito cuidado sobre isso, né? São 2 jovens também que se perderam. E se perderam por quê? Essa é a questão, né? Em vez de ficar massacrando. Por que que aconteceu isso, né? A Deborita tá falando, plantando a sementinha do amor. Sempre, sempre. Se você é tia, se você é amiga, se você é um vizinho, uma criança que você acha que não está tendo essa orientação, senta com ela, ensina, escreve, desenha. Como é que você vê Deus? As crianças falam muito por desenho, né? Como é que você reza? E vamos falar de espiritualidade. Aqui usamos e abusamos e os avós amam fazer essas tarefas. Perfeito, Renata. Muita sabedoria. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Vamos usar os mais velhos que sabem muito. Como eu falei para vocês, o Juan Pablo aprendeu a rezar com meu pai, né? E é uma coisa que ele não esquece. O Juan reza em espanhol, muito bonitinho, até hoje. Que foi a reza que o avô ensinou para ele. E fica essa lembrança também, né? Fica esse link gostosérrimo. Meus pais já faleceram, mas o Juan tem essa lembrança maravilhosa dos avós. Então é isso, adorei estar com vocês aqui hoje. Estamos começando a falar sobre esse tema. Até sexta-feira vamos estar falando sobre isso para que a gente possa entender e para que a gente possa transmitir para aqueles que estão perto da gente a importância da religião, a importância da oração, a importância de rezar, a importância de instruir os nossos pequeninos no mundo do amor e da ética, tá? Cris, já estamos de saída, depois você assiste a reprise, tá bom? Um beijo enorme, adorei estar aqui com vocês. Beijo, Thaís, beijo, Cris, Renata, adorei a sua participação, venha sempre. Deborita, beijo grande. Kiko que entrou também, Majorri que tá sempre com a gente. Moisés que entrou hoje, adorei, volte sempre. Mona, participe mais, Mona, que você é uma psicóloga fera, tem muito para dizer pra gente. Si que entrou com a gente também, Thaís eu já falei, Indianara que foi a primeira que entrou, e a galera do Reprise, um beijo enorme, fiquem com Deus, um dia maravilhoso, e amanhã continuaremos aqui, tá? E vamos manter a nossa energia bem alta e o nosso coração vibrando no amor, para que a gente possa ser uma sementinha de amor no planeta Terra, tá bom? Beijo enorme, adorei estar com vocês, nos vemos amanhã 9 horas. Tchau!